Olá, professor Wilson Augusto Cortez, em parceria com o SOS Curso e o SOS Áudio Concursos. Se você quiser este arquivo em MP3, que tal adquirir aí na nossa loja virtual soscurso.com.br? Seja bem-vindo. Vamos estudar hoje a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2003, de 18 de janeiro de 2021. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 3 do artigo 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME número 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no artigo 16 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve, artigo 1º, esta instrução normativa dispõe sobre a escrituração contábil digital a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o prazo de sua apresentação. Artigo 2º. A escrituração contábil digital compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 1. Livro diário e seus auxiliares, se houver. 2. Livro-razão e seus auxiliares, se houver. E 3. Livros balancetes diários e balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital. Artigo 3º. Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e as entidades imunes ou isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Parágrafo 1º. A obrigação a que se refere o caput não se aplica: 1. Às pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas. 3. Às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano calendário, as quais devam cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica. 4. As pessoas jurídicas imunes e isentas que oferirem no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000, ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil. 5. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. E 6. A entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no artigo 12 do Decreto 72.707, de 28 de agosto de 1973. Parágrafo 2º. As exceções a que se referem os incisos 1 e 5 do parágrafo 1º não se aplicam a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos artigos 61A e 61A 61D da Lei Complementar número 123/2006, que é a Lei Geral ou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Parágrafo 3º. A exceção a que se refere o inciso 5 do parágrafo 1º não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência de imposto sobre a renda retido na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas. Parágrafo 4º. Às pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a escrituração fiscal digital do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação,
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, a EFD ICMS/IPI, ficam obrigadas a apresentar o livro registro de inventário na ECD como livro auxiliar. Parágrafo 5º. Deverão apresentar a ECD em livro próprio: 1. A Sociedade em Conta de Participação, SCP, quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD estabelecida no caput. 2. As pessoas jurídicas domiciliadas no país que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportações de que trata o artigo 8º da Lei 11.371, de 28 de novembro de 2006. 3. As empresas simples de crédito, ou ESC, de que trata a Lei Complementar número 167, de 24 de abril de 2019. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa, inclusive para atender ao disposto no artigo 1179 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil Brasileiro. Parágrafo 7º. Os consórcios de empresas instituídos na forma dos artigos 278 e 279 da Lei das SA, a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quando possuírem inscrição própria no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, poderão entregar a ECD de forma facultativa. Artigo 4º. A ECD deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração, PGE, desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RFD, e disponibilizado na internet no endereço http://isped.rfb.gov.br. Parágrafo único. O PGE dispõe de funcionalidades para criação, edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, recuperação do recibo de transmissão, entre outras, a serem utilizados no processamento da ECD. Artigo 5º. A ECD deve ser transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, instituído pelo Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refere à escrituração. Parágrafo 1º. O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23 horas 59 minutos 59 segundos, horário de Brasília, do dia fixado para a entrega da escrituração. Parágrafo 2º. A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida depois de confirmado o seu recebimento pelo SPED. Parágrafo 3º. Nos casos de extinção de pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, funcionada, incorporada e incorporadora, observados os seguintes prazos. 1. Se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECD deve ser entregue até o último dia do mês de maio do mesmo ano. 2. Se o evento ocorrer no período compreendido de maio a dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. Parágrafo 4º. A obrigação prevista no parágrafo 3º não se aplica à incorporadora nos casos em que esta e a incorporada estavam sob o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao do evento. Artigo 6º. A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD nas empresas mercantis e atividades afins, subordinadas às normas gerais prescritas na Lei 6.934, de 18 de novembro de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra autenticação. Artigo 7º. A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao registro de comércio poderá ser feita pelo SPED por meio da apresentação da ECD. Parágrafo único. A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o caput será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra forma de autenticação, nos termos do Decreto 9.555, de 6 de novembro de 2018. Artigo 8º. A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral ITG 2000-R1,
Escrituração Contábil do Conselho Federal de Contabilidade, publicado em 12 de dezembro de 2014. Parágrafo 1º. Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada a ECD substituta, a qual deve ser anexado o termo de verificação para fins de substituição, o qual conterá 1. A identificação da escrituração substituída. 2. A descrição pormenorizada dos erros. 3. A identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito. 4. A autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade. E 5. A descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário. Parágrafo 2º. O termo de verificação para fins de substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente no caso de demonstrações contábeis auditadas por este. Parágrafo 3º. O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá se manifestar no termo de verificação para fins de substituição de que trata o parágrafo 1º, desde que a manifestação se restrinja às modalidades nele relatadas. Parágrafo 4º. A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativo ao ano calendário subsequente. Parágrafo 5º. São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o termo de verificação para fins de substituição. Artigo 9º. A apresentação dos livros digitais de acordo com o disposto nessa instrução normativa supre 1. Em relação às mesmas informações, a exigência contida na instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, número 86, de 22 de outubro de 2001. 2. A obrigação de escriturar o livro-razão ou as fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário, prevista no artigo 14 da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991. E 3. A obrigação de transcrever no livro diário o balancete ou balanço de suspensão ou a redução do imposto de que trata o artigo 35 da Lei nº 8.981, de 1995. Artigo 10. Os usuários do SPED a que se refere o artigo 3º do Decreto 6.022 de 2007 terão acesso às informações relativas à SCD disponíveis no Ambiente Nacional do SPED. Parágrafo 1º. O acesso ao Ambiente Nacional do SPED fica condicionado à autenticação mediante certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP Brasil. Parágrafo 2º. O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das seguintes regras. 1. Será restrita as informações pertinentes à competência do usuário. 2. O usuário deve guardar quanto às informações a que estiver acesso os sigilos comercial, fiscal e bancário, de acordo com a legislação respectiva. 3. Será realizado na modalidade integral para a cópia do arquivo da escrituração ou na modalidade parcial para a cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis. Parágrafo 3º. Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do SPED deverá ter iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado. Parágrafo 4º. O acesso previsto no caput também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas ao SPED. Parágrafo 5º. Será mantido no ambiente nacional do SPED pelo prazo de 6 anos o registro dos eventos de acesso que conterá 1. A identificação do usuário. 2. A identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital. 3. O número de série do certificado digital. 4. A data, a hora da operação. E 5. A modalidade de acesso realizada de acordo com o inciso 3 do parágrafo 2º. Artigo 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no artigo 5º ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às multas previstas no artigo 12 da Lei 8.218 de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas cíveis
e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos responsáveis legais. Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar a ECD, nos termos do artigo 3º, inclusive a que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização. Artigo 12. A Coordenação Geral de Fiscalização, COFIS, editará as normas complementares necessárias à aplicação do disposto nesta instrução normativa, em especial para 1. Estabelecer regras de validação aplicáveis nos campos, registros e arquivos. 2. Instituir tabelas de códigos internas da USPED. E 3. Criar as fichas de lançamento a que se refere inciso 3 do caput do artigo 2º. Artigo 13. Ficam revogadas as instruções normativas da Receita Federal do Brasil 1774, de 29 de dezembro de 2017, 1856, de 13 de dezembro de 2018 e 1894, de 16 de maio de 2019. Artigo 14. Esta instrução normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2021. Então, aqui nós tivemos a narração da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2003, de 18 de janeiro de 2021. Professor Wilson Augusto Cortez, em parceria com o SOS Curso e o SOS Áudio Concursos. Bons estudos e até a próxima!